Meu nome é Cristina, eu tenho 53 anos, sou nutricionista, moro no Jardim Algarve, na cidade de Alvorada, que é a região metropolitana de Porto Alegre, aqui no estado do Rio Grande do Sul. E eu trabalho com educação nutricional. E nesse trabalho envolve muito a questão das hortas, né? Como uma maneira assim, bem didática de poder abordar essa questão da alimentação saudável. Em 2020, quando teve o lockdown, no primeiro dia de lockdown foi o dia que eu consegui me mudar para essa casa nova, né? Então toda aquela ansiedade do lockdown, da pandemia, a casa nova, eu precisei buscar alguma coisa para não ficar tão ansiosa, né? E também por todo o medo que estava circulando entre as pessoas, né, com relação a esse vírus. Aí eu resolvi fazer uma horta aonde eu tô morando, né? Porque na casa antiga eu já tinha horta, tinha muitas plantas, algumas coisas eu consegui trazer. E então foi que eu comecei a montar umas caixas, porque aqui nessa casa é tudo piso, não tem terra. E eu montei umas caixas e fui plantando, né? Inclusive assim, plantava até em saquinho de arroz. E isso foi muito bom, né? Todo esse trabalho assim da construção dessa horta, porque foi um momento que eu comecei a me acalmar, né? E poder passar esse período de pandemia, principalmente 2020, que foi um ano bem complicado, né? Que a gente não podia estar saindo muito, não tinha vacina, a gente não sabia o que ia acontecer ao certo. Então a horta, essa horta caseira, foi o meu acalanto, assim, no sentido de eu ter alguma coisa para fazer, né, do muro ali para dentro da casa, né, porque a gente só olhava o mundo pelos vãos ali do muro, né, ver o mundo, a parte externa, assim. Então eu criei nesse espaço eu criei um mini mundo ali para mim, onde eu tinha que todo dia ir ali cuidar, colocar água, né, mexer um pouco na terra. Então a horta foi fundamental assim para mim nesse período que foi mais crítico da pandemia. E então eu acho que valeu a experiência assim, né? Bom, a relação que eu tenho assim com a horta, eu sempre gostei de plantar em todas as casas que eu morei, né? Eu sempre morei de aluguel, eu sempre fazia uma hortinha. Então, em algumas casas tinha um espaço assim com terra, né? E aí ali eu fazia uma horta de temperos, de ervas medicinais e algumas verduras. E atualmente na casa onde eu moro, é tudo acimentado, então eu planto em vasos, caixas, garrafa PET, né? Porque para mim plantar, além da questão alimentar, é uma terapia também, né? Eu penso que poder cuidar ali das plantas, né? É uma maneira de todo o estresse do dia a dia, tu faz uma troca ali com aquela terra, com aquela planta, né, para ficar um pouco mais equilibrado. Então eu tenho esse hábito, assim, de plantar bastante. Gosto, né, e sinto, assim, a maior alegria quando vou lá colher, seja um chá, seja um tempero ou uma hortaliça, né, para poder consumir. Então dá uma satisfação muito grande, assim, de poder fazer esse trabalho. E, eu divulgo, né, no meu Instagram, esse trabalho que eu faço em casa, até para incentivar outras pessoas, né?
E para elas verem que é possível, assim, em pequenos espaços, tu ter uma horta, né? Que dali tu vai tirar uma parte do teu alimento, né? E mais do que isso, assim, é uma maneira de valorizar, né? Essa questão do próprio agricultor, do pequeno agricultor. Então, quando tu chega numa feira e tu vê, né, todas aquelas hortaliças, aqueles legumes ali, de tu saber, né, o quanto trabalho a pessoa passou também para poder produzir aquele alimento que tu tá indo lá comprar. Então, eu incentivo muito, assim, essa questão das pessoas terem a oportunidade, mesmo que seja em garrafa PET, de plantar, né? Eu trabalho com agroecologia, né? Já há muitos anos, desde 1989, que eu trabalho com agroecologia. E esse sentimento, assim, né, de que não ficar focado na questão do alimento só na parte nutricional, né, na questão dos nutrientes, mas também toda a história que tem por trás, né, a questão das receitas, resgatar aquelas receitas das nossas avós, das nossas mães, que é carregado de sentimento, de história, né, e que as pessoas possam voltar a comer comida de verdade, né? E não só esses alimentos ultraprocessados que são vendidos, né, em supermercado, mas que elas possam voltar a consumir alimentos de boa qualidade. E as hortas, tanto uma horta caseira, né, como hortas comunitárias, elas trabalham, a intenção é justamente isso, assim, né, das pessoas poderem ter acesso a um outro tipo de alimentação, uma alimentação mais saudável. Agora também estou participando numa horta comunitária aqui perto da minha casa, e era um espaço onde era um terreno baldio, né? E aí um vereador ele criou uma lei que todo terreno baldio ele poderia ser ocupado pela comunidade ou para fazer uma praça ou para fazer uma horta, né? E ali as pessoas os moradores ali no entorno, resolveram fazer uma horta comunitária, numa parte, e numa outra parte eles vai ser feita a praça, né? E eu tô participando ali. Meu nome é Mara Lenise Chagas da Silva, sou filha de Maria Chagas da Silva e Marcelino João da Silva. Sou mãe do Bruno, que tem 25 anos e atualmente ele faz faculdade de análise e sistema de informação. Ele é um ótimo filho, inteligente, ele é um grande compositor e com certeza a música dele ainda vai ganhar o mundo. Eu moro no Porto Verde, Alvorada, Rio Grande do Sul. Eu sou psicóloga de formação, me formei na PUC no ano 2000 e eu sou funcionária pública da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, da Secretaria da Saúde, né? Eu trabalhei 31 anos no Centro de Saúde Modelo, coordenando também lá um grupo de idosos, né, que é um grupo que eu tenho bastante afeição, né. Foi
um momento assim que me trouxe bastante satisfação, assim, poder trabalhar com um grupo de idosos, que na verdade na época da faculdade eu nunca tinha pensado assim em trabalhar com idosos. E me encontrei, assim, foi uma coisa bem importante assim na minha vida, porque quando eu me vi trabalhando com os idosos, eu senti que realmente ali era a minha vocação, né? E eu me realizei assim profissionalmente com esse grupo de idosos que continua até hoje, né? Mesmo aqui um pouco afastada agora do trabalho, porque eu estou em licença aposentadoria, né? Aguardando a aposentadoria em casa, mas mesmo assim continuo no grupo, com um grupo de idosos, né? Que a gente teve agora esse momento da pandemia, que foi bem difícil, né? De trabalho mais assim virtual, e a gente no final de 2021 a gente teve um encontro presencial que foi bem bom assim para eles, né? Para esse momento assim de pandemia, de reclusão, assim, de estar mais em casa, foi bem complicado assim para as questões assim de solidão e de temor mesmo pela pandemia e pelo resultado, né, de todas as coisas que aconteceram durante esse período aí de pandemia, de perda, né, de pessoas, de temor, né, em questão da vinda da vacina e tudo. E eu, assim, no momento, assim, também de estar da pandemia, eu pensei também em cuidar mais, assim, da saúde, né? Comecei a fazer uns treinos de funcional numa academia para poder também cuidar mais de mim. Eu acho que a pandemia também fez isso, assim, uma ressignificação, né? Um momento, assim, de mais, assim, de autocuidado, né? E para mim foi bem forte isso de poder ter um olhar mais para mim, já que eu sou psicóloga e sempre cuidei muito mais do outro do que de mim mesma, assim. Então agora eu tenho cuidado da minha saúde, tanto da minha saúde física como da minha saúde mental, né? E também da questão da alimentação, que eu acho que isso também está diretamente ligado também a esse cuidado com a saúde. E eu também gosto muito da questão assim da cultura, assim, das artes. Eu gosto muito da música, da musicalidade, da percussão, é uma coisa que me fascina muito, assim, né? E então eu já participei de um grupo de mulheres, né, na percussão e na música, é o Pretambor, que é algo que em função da pandemia ele ficou meio que a gente não pôde dar muita continuidade, né? Pela questão do isolamento social e da pandemia, que acabou dificultando assim os encontros e as apresentações. Mas também nesse momento surgiu um projeto bem bacana, que é o Afoxé Aziabás, que é um grupo que eu estou participando agora, de mulheres, né? Na percussão também, mulheres cantando para as Iabás, que são as orixás femininas, né? Então é uma das intenções desse nosso projeto, é estar saudando essas orixás e também poder estar saudando nós mulheres, quanto mulheres também, a nossa força e as nossas habilidades. Então esse momento também teve muito dessa coisa assim de buscar mais a questão da espiritualidade também, e também de buscar essa conexão artística também, né? Porque isso também ajuda tanto para quem está praticando e para quem a gente vai levar essa música, esse entretenimento. Minha relação afetiva com os quintais vem bem de uma questão bem ancestral, assim, porque eu lembro que
Quando eu era pequena, eu ia para o Morro Alto, né? Cidade natal, né, do meu pai, que é do interior de Osório. E eles plantavam milho, feijão, café na época do meu avô, né, que eu não conheci porque ele faleceu quando eu tinha 1 ano de idade, mas eles plantavam café, eles moíam café, então eles tinham lá todo aquele maquinário, né, de moer café, de triturar, né, o milho ali para fazer a farinha, porque eles plantavam e eles faziam, né, farinha de milho, moíam o café, né, e tudo manual, não tinha nada de elétrico, até porque não tinha luz lá, né. E plantavam muito para comer, né? Tanto as questões da horta, como também as ervas, né? Para chá, para fazer aquelas infusão. Porque depois que o meu pai veio para a cidade também ele fazia, que eles chamava assim, tipo, tu tinha uma picada de aranha ou algum tipo de picada de inseto, alguma coisa, tinha aquelas infusão com as ervas, né? Com álcool e ervas. Então vem bem desse tempo, assim, de desde criança, né? E eu sempre, eu queria um chimarrão, tinha um cidró para colocar no chimarrão, um chazinho, né? Um chá para criança, quando era pequena, tinha alguma cólica, coisa sempre tinha um chazinho da próprio quintal. Então isso vem bem da ancestralidade, assim. E é uma coisa que eu gosto, assim, gosto tanto de estar plantando, de ver, né, de ver desde a semente até virar uma árvore, né, ou uma planta. E também da planta, da muda, também ver aquela muda crescer, da transformação, né? E também muito lá, que eu não tenho muito espaço para isso, mas lá também no quintal do meu pai, que aí era muito grande, né? Tinha frutas também, bergamota, laranja, limão. Então a gente tinha o suco de limão da própria colheita, e é isso. Eu tenho muito essa coisa dessa memória ancestral, dessa afetividade ancestral. Neste momento pandêmico, meu quintal passou a ser meu companheiro. Eu tenho me conectado muito com as minhas plantas. O fato de estar mais em casa devido ao isolamento social, ressignifiquei o meu lar e o meu quintal. O meu quintal passou a ser um espaço de paz, de encontro e reencontro com o silêncio e a cumplicidade dos verdes, do colorido das flores. Muitas vezes esse silêncio ele é quebrado pelo canto dos sabiás laranjeiras que todos os dias visitam o meu quintal.
Um sábio me falou que, se observarmos, nenhum dia é igual ao outro. Temos dias de chuva e dias de sol, dias quentes e dias frios. As plantas nos ensinam todos os dias a respeitar o ciclo da vida. Em dias de sol, buscam sua energia. Em dias de frio e chuva, recolhem-se. A natureza nos convida a conectarmos com nossos ciclos internos e externos. Vamos sair dos casulos e nos permitir aos novos ciclos de nossa existência.